Caríssimos irmãos e irmãs, nós vamos celebrar neste final de semana o 22º domingo do tempo comum. O tempo comum na igreja não significa que esse período que nós estamos vivendo na liturgia seja um período de menor importância. Tempo comum significa um tempo no qual nós todos caminhamos aprendendo de Jesus Cristo, do seu dia a dia, dos milagres que ele realizou, das pessoas que ele encontrou, do bem que ele pôde fazer através da sua humanidade santíssima. Este tempo nos ajuda a compreender este mistério de Cristo que se faz presente na vida de cada pessoa, de cada ser humano. Assim como naqueles tempos da Palestina, nos quais Jesus andava curando, salvando, aconselhando, hoje, da mesma forma, através da igreja, Jesus Cristo, nosso Senhor, também se faz presente e nos encarrega, a nós que somos cristãos, a sermos também a sua presença no meio do mundo. E neste sentido, o domingo que vamos celebrar, este 22º domingo do tempo comum, nos traz este tema tão importante na nossa vida de cristãos, que é exatamente o que diz respeito a sermos fiéis a Jesus Cristo, a de verdade cumprirmos os mandamentos da lei de Deus, não por uma tradição estéril, mas com a consciência de que este caminho é o caminho do amor, o caminho que também Jesus nos propõe. Penso que é interessante que nós escutemos o texto do Evangelho que será proclamado, que será lido nas nossas missas neste final de semana. Assim poderemos entender melhor a palavra, a mensagem de Jesus. O texto é tirado do capítulo 7 de São Marcos, são alguns versículos deste capítulo 7. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más inclinações, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja,
calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Irmãos e irmãs, o evangelho deste domingo chama muito a atenção para duas coisas fundamentais na nossa vida de cristãos. A primeira é o cumprimento dos mandamentos da lei de Deus. Nós todos, quando éramos crianças, aprendemos no catecismo os 10 mandamentos e aprendemos também que o resumo destes 10 mandamentos da lei de Deus estão naquele mandamento único que Jesus nos ensina: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ou seja, nosso Senhor nos dá a interioridade dos mandamentos. Cumprimos os mandamentos não por legalismo, não por uma obediência cega, mas entendendo que o caminho proposto pelos mandamentos da lei de Deus é o caminho da felicidade, é o caminho da paz, o caminho da alegria. Quem cumpre os mandamentos da lei de Deus com fidelidade e com espírito de obediência será sempre uma pessoa feliz. Ou seja, uma pessoa que estará bem consigo mesmo, que estará bem com os outros e, principalmente, estará sempre bem com Deus, nosso Pai. Os mandamentos não são um caminho de escravidão, de servidão, mas um caminho de verdadeira liberdade, o caminho da vida, o caminho do céu. É preciso cumpri-los com fidelidade, com amor, entendendo que aí está a vontade de Deus a nosso respeito. Podemos dizer assim que a base, o alicerce dos mandamentos já está, melhor, escrita na nossa alma, no nosso coração. Saber que eu não posso matar uma pessoa, saber que eu não posso roubar do outro, saber que eu não posso mentir, isso são valores humanos para todas as culturas, para todos os tipos de crença. O que Deus nos ensina é que essas coisas que são tão humanas, tão normais, servem também para agradar a Deus. Deus nos quer sempre como pessoas boas, não somente pessoas que não cometem erros. Seria muito pouco ser cristão para não cometer erro, mas o que Deus quer é que nós sejamos bons, assim como Ele é bom, assim como Ele nos ama e trata-nos com amor e com carinho e com respeito. Nós também devemos tratar assim os nossos irmãos e também a nós mesmos. E o segundo aspecto importante dos mandamentos é a sua interioridade. Ou seja, o cumprimento da lei de Deus não pode se resumir somente numa atitude externa. Aquilo que Jesus dizia dos fariseus: não adianta só limpar o copo por fora, não adianta só limpar o prato que se come, achando que com isso, limpando copos e pratos, ou tomando banho, eu já sou uma pessoa limpa, uma pessoa purificada do mal. O mal, na nossa vida, ele vem de dentro, ele vem da falta de retidão de intenção. Ele vem daquele conflito interno que muitas vezes está presente na nossa vida e que faz com que a nossa atitude externa seja errada, porque no interior do nosso coração nós aceitamos o erro, aceitamos o rancor, aceitamos a mentira, aceitamos o ódio. Todo o pecado externo nasce, na verdade, de um coração que não obedece a Deus. E nosso Senhor nos ensina neste texto do Evangelho a cuidarmos não só do exterior, não só do cumprimento material da lei, mas cuidar do nosso interior, da nossa alma, cuidar das nossas intenções, ter o cuidado de que a nossa consciência, o nosso coração e os nossos sentimentos estejam submetidos à vontade
amorosa de Deus, a lei de Deus. Portanto, neste domingo, Nosso Senhor nos ensina esta lição da interioridade. Interiorizar a lei. Ter a lei de Deus como um princípio norteador do interior da nossa vida, do interior da nossa alma. E a consequência disso, deste abraço amoroso que nós damos à lei de Deus no interior da nossa vida, a consequência será atitude correta no exterior. Agir corretamente segundo a vontade de Deus também no nosso exterior, na nossa maneira de nos apresentar, de nos relacionar com os outros. Portanto, irmãos e irmãs, a Eucaristia que nós vamos receber, a comunhão que nós recebemos na missa, será para nós força, a força de Jesus, a força de Deus em nós, para nos ajudar a viver esta interiorização da lei, do amor de Deus, que depois se irradia ao redor de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.